Olá pessoal, essa falinha de hoje é para a gente comentar um pouquinho a respeito da Revolução Russa, que foi um dos grandes eventos do século XX que acabaram, de certa forma, ditando as características da sociedade que viria pós esse movimento e principalmente para corrigir as atividades que foram deixadas na última postagem. Então, para começar, se a gente fosse procurar um sinônimo para a revolução, a gente poderia encontrar questões como transformação, questões como mudança. Então, sempre quando ocorre uma revolução, quer dizer que transformações bem significativas vão acontecer naquele espaço. E com a Revolução Russa não foi diferente, né? Então, a Revolução Russa ela traz, de fato, uma grande mudança não só para aquele país, mas também para o cenário mundial. E aí a gente já vai começando a falar a respeito das questões para a gente tentar entender um pouco melhor esse conteúdo. A primeira pergunta pedia exatamente para que vocês comentassem, né, como era a situação da política do governo russo antes do processo revolucionário. A gente tem que ter em mente que sempre quando uma revolução acontece, normalmente é porque as coisas não andavam muito bem. E, de fato, era isso que acontecia na Rússia, e principalmente dentro do campo político. Então, há muito tempo, a Rússia vivia dentro de uma monarquia absolutista. Todos os poderes estavam nas mãos do czar. E esse czar, ele governava, na maior parte das vezes, em benefício da sua família, em benefício da nobreza, enquanto grande parte da população russa vivia numa condição de precariedade, de bastante sofrimento. Então, este cenário político de absolutismo, de pouca participação, foi um dos fatores que fizeram com que a revolução acontecesse. É importante lembrar também que, na época, estava no poder o czar Nicolau II e ele tinha uma história pessoal também bastante complicada, muitas vezes indeciso na hora de administrar, com problemas envolvendo a sua família. Então, isso tudo, de certa forma, também vai contribuir para que a população se revolte e veja nele não uma figura de capacidade administrativa. A segunda pergunta, também a respeito do contexto pré-revolução, pedir para vocês falarem sobre a economia, né? Economicamente, como estava a Rússia antes da Revolução. Então, a Rússia, vocês sabem, é um país gigante em termos territoriais, com uma capacidade produtiva bastante grande, mas que na época vivia uma situação de atraso, a gente pode dizer. A sua economia se movimentava basicamente graças à agricultura, só que aí havia um problema. As terras estavam, quase todas elas, concentradas nas mãos ou dos nobres ou da Igreja Ortodoxa Russa. E nessas terras, os camponeses trabalhavam, embora o sistema de trabalho servil tivesse sido abolido já há alguns anos, ainda muitos numa situação de servo, sem receber pelo trabalho que fazia ou recebendo muito pouco. Então, embora a agricultura fosse o principal setor econômico do território russo, a produção era pequena por conta dessa falta de estímulo mesmo, né? Os camponeses que recebiam muito pouco por aquilo que faziam dentro de um sistema agrário que era pouco desenvolvido também. Então, essa população rural, que era cerca de 80%, vivia, em regra, muito mal e a produção era baixa, inclusive havendo crises de falta de alimento, de escassez. Dentro da cidade, a situação não era tão diferente em termos de miséria, em termos de pobreza. A Rússia não era um país industrializado no início do século XX. Começavam a aparecer algumas indústrias até com investimento estrangeiro, mas tudo ainda muito, muito tímido. E os trabalhadores que nessas indústrias
forneciam a mão de obra também estavam desamparados pela legislação trabalhista, também recebiam muito pouco, ou seja, tanto o trabalho no campo quanto o trabalho nas cidades era um trabalho de difícil realização e de remuneração muito baixa. Então a gente já pode perceber que o contexto de vida na Rússia, a situação de vida da população na Rússia era bem complicado. Então foi basicamente a partir dessa situação difícil que o processo revolucionário vai acontecer. Mas é claro que alguns eventos eles vão contribuir para que essa revolução ela se aproxime e acabe acontecendo. E aí, dentro desses eventos, a gente pode citar alguns deles. Entre 1904 e 1905, a Rússia se envolve em uma guerra contra o Japão. E é uma guerra impensada por parte do czar, mais uma das suas decisões desastrosas. A Rússia vai se envolver num combate que não tinha como vencer e vai ser derrotada pelos japoneses, e essa derrota vai causar ainda mais prejuízos para o país. E um país que já tinha problemas econômicos, um país que já não dava conta de sustentar a sua população, perde uma guerra, é claro que as consequências vão recair ainda mais fortes sobre os habitantes do território russo. E aí, no ano de 1905 também, vai acontecer um outro evento importante, que é o conhecido Domingo Sangrento. O que é esse evento? Então, a população, se queixando das péssimas condições de vida, resolvem fazer uma petição e levar essa petição, essa carta de protesto para o czar, pedindo que a sua situação melhorasse, pedindo que a população tivesse a possibilidade de participar do sistema político russo. Então, manifestantes se encaminham até o Palácio de Inverno, a residência czarista, para entregarem essa petição para o governante russo. E o czar, além de não receber os manifestantes, além de não receber essa carta de reivindicação, vai ordenar que os seus soldados atirem contra os manifestantes. Então, era um domingo de inverno russo de 1905 e não se sabe exato o número de mortos, né? Alguns falam em dezenas, outros em centenas, mas o fato é que é um massacre contra uma população desarmada que reivindicava uma situação de vida um pouco melhor. Então, é claro que diante desse acontecimento, os ânimos vão se exaltar dentro do território russo e a pressão sobre o czar vai se tornar muito maior. A partir deste movimento, o czar vai tomar algumas atitudes de tentativa de aproximação com a população. Ele vai reativar a Duma, que era uma espécie de parlamento, mas mesmo com a existência da Duma, do parlamento, no caso, a participação e o czar dando ouvidos para os parlamentares ainda era muito pequeno. Então, a situação de manifestação, a situação de cobrança sobre o governante russo ainda vão ser bastante fortes. E aí, nesse contexto, começam a nascer os sovietes. O que eram os sovietes? Eram espécies de organização de operários que montavam assembleias locais, e essas assembleias locais tinham como a principal função debater a situação política, a situação econômica dentro da Rússia e, principalmente, fazerem atos de contestação contra a política czarista. E é óbvio que, dentro de um movimento operário, dentro de um movimento de camponeses, as ideias socialistas elas vão começar a circular. Então, a gente já vai observando que vai se formando um contexto que, de certa forma, se aproximava ou aproximava a Rússia da Revolução. A pergunta número 3 já fala um pouquinho deste movimento político que acontecia dentro da Rússia nesses momentos que antecedem a Revolução. Que pede o seguinte: quais eram as diferenças básicas entre o pensamento de bolcheviques e mencheviques? Então, dentro desse momento de contestação, dentro desse momento de busca de combate ao czar mesmo e a política que ele tinha,
vão nascer dois partidos de característica socialista, o Partido Menchevique e o Partido Bolchevique. Mencheviques quer dizer representantes da minoria, Bolchevique quer dizer representantes da maioria. Os dois partidos, como eu falei, eles tinham ideias ligadas ao socialismo, mas eles divergiam um pouco quanto à ideia de como se chegar ao poder. Os mencheviques, eles acreditavam que era possível chegar ao poder por uma via mais constitucional, por eleições e até uma aliança com a burguesia. Então, a gente pode dizer que os mencheviques era um grupo mais conservador, enquanto os bolcheviques, que eram liderados já por Vladimir Lenin, eram um grupo bem mais radical, de caráter também socialista. Eles diziam que para chegar no poder era necessário uma revolução, era necessário, inclusive, um movimento armado e contestador para que se alcançasse o objetivo. E esses dois partidos, bolcheviques e mencheviques, vão ser os partidos de maior atuação, vão ser os partidos que vão, em todos os momentos, contestar a forma como o czar levava o governo da Rússia. Então, a gente tem os soviéticos, a gente tem os dois partidos, bolchevique e menchevique, então a gente tem um contexto muito favorável para que essas mudanças que grande parte da população russa desejavam acabassem acontecendo. Só que, em meio a essas ideias, em meio a esse debate político, um fato vai ocorrer e que, de certa forma, vai fazer com que a revolução ela acabe acontecendo. E este fato, é claro, é a Primeira Guerra Mundial. Então, em 1914, estoura a Primeira Guerra, a Rússia vai ser um dos primeiros envolvidos no conflito, quando sai em defesa da Sérvia, e vai se meter em uma guerra que ela teve muitas dificuldades para combater. Então, acaba que os prejuízos que a Rússia tem nessa participação na Primeira Guerra Mundial torna a vida da população insustentável, basicamente, e aí o processo revolucionário ele acaba se adiantando. Porém, tem aqui ainda algumas perguntas antes que falam ainda deste contexto revolucionário. A número 4 está lá uma imagem, e essa imagem fala de um evento acontecido no ano de 1905. E pede para que vocês, analisando a imagem, digam de que evento se trata, né? Então, uma imagem em um campo de neve onde soldados recebem manifestantes a tiros não pode ser de um outro evento que não o Domingo Sangrento, que vai, de certa forma, contribuir para que a revolução aconteça. A número 5. Pensando na participação russa na Primeira Guerra Mundial, podemos dizer que esse fato ajudou ou prejudicou o processo revolucionário. Então, como eu já falei, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi uma participação desastrosa. Apesar de ter um exército grande, o exército russo era mal armado, o exército russo era mal preparado, principalmente para uma guerra que se apresentava, que era uma guerra tecnológica para os padrões da época, e a Rússia não estava de forma alguma preparada para esse conflito. E acaba que as baixas russas na guerra são muito altas, e a população a todo momento reclamava dos soldados que perdiam as suas vidas. E mais do que isso, a Rússia acaba focando os seus esforços na guerra, e os gastos são enormes, e a produção não dava conta de manter nem os soldados, nem aqueles que não iam para a guerra. Então, a vida da população russa, enquanto a guerra acontecia, era muito difícil. E isso vai tornar a situação do czar insustentável. Aí, em fevereiro de 1917, estoura a primeira fase da Revolução. Mais uma vez, uma grande manifestação vai se dirigir até o Palácio de Inverno, e, mais uma vez, o czar vai ordenar que os seus soldados atirem contra os manifestantes. Só que dessa vez, em fevereiro de 1917, os soldados, ao invés de obedecer às ordens do czar, vão se juntar aos manifestantes. E aí, com os soldados
que era o único amparo que o czar tinha, indo contra ele, ele simplesmente não vai conseguir se manter no governo. Então o czar vai ser derrubado neste momento, ele vai deixar o governo da Rússia. Em fevereiro de 1917, os mencheviques assumem, portanto, o comando da Rússia. Então, a situação política naquele momento se transformava. Só que, apesar de o czar se retirar do poder, a situação da Rússia não se modificou muito. Por quê? Porque os mencheviques eles não atenderam um pedido da população, principalmente camponesa, que era um pedido por terras. As terras ainda continuariam nas mãos da nobreza e da Igreja Ortodoxa, e também os mencheviques não retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E com a Rússia metida nesse conflito, a situação ela continuava difícil para a população. E a pergunta número 6, ela fala exatamente sobre isso, né? Em fevereiro de 1917, a precária situação da Rússia levou à queda do czar e à chegada ao poder de políticos mencheviques. No entanto, os problemas não se resolveram e duas eram as principais queixas da população. Quais eram essas queixas? Aí tem a primeira alternativa, a falta de modernas indústrias no país e o início da Segunda Guerra Mundial. A primeira até ok, mas a segunda parte, né, início da Segunda Guerra, não, nós estávamos na primeira. Criticavam a imediata adoção do socialismo e a burocracia que impedia a produção de alimentos. Os mencheviques não instalaram o socialismo, apesar de ter esse ideal socialista, eles não instalaram o socialismo quando chegaram ao poder. A população reclamava da Rússia ser mantida na Primeira Guerra, além de desejarem terra à população camponesa. Então essa é a alternativa correta, a alternativa número 3. Então a população queria que a Rússia saísse do conflito e a população queria também que houvesse uma reforma agrária, redistribuição de terra para os camponeses. E aí, como os mencheviques eles não atendem essas duas reivindicações, as manifestações elas continuam ocorrendo dentro do país. E aí, em outubro de 1917, acontece a segunda fase da Revolução e agora sim o partido bolchevique vai tomar o poder. Então, os mencheviques saem de cena, entre aspas, e agora os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, chegam ao comando da Rússia. E é claro que quando Lenin chega ao comando do país, ele logo de cara vai tomar as medidas que a população tanto desejava. Então vai haver um processo de reforma agrária, vai haver um processo de redistribuição de terras, portanto, a Rússia vai fazer uma paz em separado com a Alemanha e vai se retirar da Primeira Guerra Mundial. Então, teoricamente, a Revolução tinha acontecido, teoricamente, os problemas na Rússia se resolveram. Não é bem assim que as coisas aconteceram. Por quê? Porque quando há essa reforma agrária, quando há, vamos dizer assim, a adoção de medidas que encaminhavam o país para o socialismo, pessoas que tinham alguma coisa dentro da Rússia se revoltaram. E aí a Rússia vai mergulhar numa guerra civil. Então a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas vai se ver envolvida em um novo conflito, que agora era um conflito interno contra aqueles que apoiavam a Revolução e tinham aqueles que eram contrários à Revolução. Aí vão se formar dois exércitos. O Exército Vermelho, que era o Exército Revolucionário, o Exército Bolchevique, que contava com a participação dos trabalhadores rurais, com a participação dos trabalhadores urbanos, e o Exército Branco, que tinha lá os mencheviques, que tinham os antigos monarquistas que apoiavam o czar, e o Exército Branco tinha ainda o apoio de outros países, né? Tinha o apoio da Grã-Bretanha, tinha o apoio da França, por exemplo, que não queriam que o socialismo se expandisse. Então, a gente tem um grande enfrentamento dentro do território russo. A Guerra Civil ela vai se estender de 1918 até 1921 e o Exército Vermelho, o Exército Bolchevique, liderado por Leon Trotsky, vai acabar saindo com a vitória. Aí sim, a partir do momento em que o Exército Vermelho vence a Guerra Civil,
a revolução estava concretizada. Em 1922, a Rússia vai deixar de ser Rússia e vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a anexação de outros territórios, inclusive, e com a adoção do socialismo de fato. Então, nós temos, pela primeira vez na história, uma experiência socialista sendo colocada em funcionamento. Em 1927, o Lenin, que foi o líder do processo revolucionário, ele acaba morrendo e no lugar dele vai assumir o Joseph Stalin. É claro que esse já é um assunto para uma outra conversa, mas aí nós temos o socialismo e temos a chegada ao poder de um governante que vai impor uma das ditaduras mais brutais que se tem notícia. Então, a partir dessa ideia, nós já temos um grande debate para as próximas aulas, para as próximas conversas. O que fez o socialismo pela Rússia, como foi o governo de Stalin. Então, é um tema bastante polêmico. As questões eram essas, um pouquinho de Revolução Russa, é claro que é um tema bem abrangente e que precisa um pouco mais de leitura, um pouco mais de pesquisa para a gente sanar todas as vezes. Mas, por enquanto, era isso.